Olá, eu sou Michele Macha e estamos indo para mais um episódio do Delane em Foco. E a nossa convidada de hoje é a empreendedora, psicóloga e especialista em sexualidade humana. Essa é a Ana Mota, empreendedora, psicóloga e especialista em sexualidade humana. Ô Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Ana, quem é a Ana Mota, na vida pessoal, na vida particular, para que eles possam saber quem é você. Muito prazer, eu sou a Ana, eu sou casada há 8 anos, moro hoje em Auriflama, mas sou natural de Araçatuba. Vim morar em Auriflama depois de me casar, conheci uma pessoa daqui e hoje moro aqui na cidade. Eu sou também formada em psicologia, minha graduação é em psicologia. Depois me especializei em sexualidade humana, depois em terapia sexual. E hoje atuo nessa área de sexualidade humana em vários sentidos. O currículo da doutora Ana é um currículo longo, ela é empreendedora, psicóloga, tem uma especialidade aí na sexualidade humana, mas o que veio primeiro? O empreendedorismo, a psicologia? O que te levou a fazer o quê? O que você fez primeiro? Muito boa pergunta. Primeiro, a psicologia. Na verdade, a psicologia ela já chegou um pouco tarde, entre aspas, na minha vida. Eu comecei a faculdade aos 24 anos. Eu me casei no primeiro ano de psicologia. E aí eu estudei psicologia. Durante a faculdade, eu decidi entrar na área de sexualidade humana. Não imaginava que eu iria me aprofundar tanto na área, né? Eu quis aprender um pouco mais sobre e decidi estudar ali na faculdade. Tive uma matéria de sexualidade, foi 1 ano e meio mais ou menos, estudando sexualidade humana na faculdade. Aí me apaixonei e por questões pessoais também decidi me aprofundar no tema. Depois que eu me formei na faculdade, que eu finalizei, depois que eu fui buscar as especializações, eu fui entendendo que eu não sabia como ganhar dinheiro na minha área, porque a faculdade de psicologia você não aprende a ganhar dinheiro. Eles não te ensinam, parece um crime. Então assim, parece que é um trabalho social, né? Então eu fui pensando, tá, mas eu preciso entender como eu vou fazer para que isso que eu gosto de fazer também me dê dinheiro, né? Sim, Porque essa é a intenção, sim. né? E aí até a sexualidade foi me levando por esse caminho do empreendedorismo, porque como eu percebi que era um ramo muito amplo e tinha muito o que fazer nessa área, porque é super carente de profissionais, né, na área da sexualidade, eu fui vendo que tinham várias ramificações. Então eu falei, tá, mas tem vários caminhos aqui que eu posso ganhar dinheiro, né? Então, aí o empreendedorismo chegou na minha vida. Aí eu comecei a estudar sobre financeiro, gestão, passei a estudar tentando ter mais criatividade, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso seguir, pensando também nas necessidades humanas nessa área, que são muitas, são inúmeras, e eu fui entendendo que tinham muitas necessidades, né? E aí o empreendedorismo chegou. O empreendedorismo, então, falou mais alto, você sobressaiu aí na Ana. Esse lado empreendedor, eu acho que quem tem, a pessoa já nasce com ele, né? Porque, assim, a primeira pergunta que a Ana se fez foi como eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Isso é Isso, muito típico do empreendedor, né? Do empreendedor ter essa visão. E aí foi isso. onde você E partiu para o lado é da sexualidade. Isso. E é interessante que eu venho de família de empreendedores, né? Apesar de que eu trabalhei muito tempo CLT, mas o meu pai sempre, desde sempre, ele falava para mim: não trabalhe para ninguém, tenha seu próprio negócio. Então, meu pai, ele empreendeu a vida inteira em vários tipos de negócios. Então, aí algum negócio não dava certo, ele já seguia por outro, assim. Ele sempre teve essa mente empreendedora e eu sempre acompanhei isso dele. Então, isso é interessante. Depois, quando eu cheguei no empreendedorismo, eu falei, acho que é aqui que eu tenho que estar, é isso que eu quero, até pela liberdade, entre aspas, porque é uma liberdade, claro, com responsabilidade, né? Sim. Mas essa liberdade também que o empreendedorismo traz, eu também quero isso para minha vida, para a vida que eu quero construir, que eu estou construindo, né?
Eu creio que o empreendedorismo, a arte de empreender, de administrar, está na nossa vida, né? Como um todo. Não Isso, somente na parte de trabalho, mas na nossa casa, dos nossos filhos. Tudo é saber administrar, né, Ana? Ô, isso. Ana, eu gostaria que você falasse, depois que você se formou, aí você foi para o consultório, você já começou da consultoria, você terapia, para que vertente você seguiu Uhum, após a faculdade? legal. Assim que eu finalizei a faculdade, eu fui atender clínica. Assim, quase todos os alunos que se formam em psicologia vai para a clínica inicialmente, né? Porque dá para você já ir ganhando um dinheirinho ali. Então eu fui para a clínica e ainda estudando sobre sexualidade. Então eu fui para a clínica, comecei a atender todo tipo de demanda, criança, adulto, adolescente. E aí eu comecei a entender que eu não queria atender criança, não queria atender adolescente. Fui deixando aos poucos. Eu queria atender adulto. Dos adultos, eu percebi que a maior demanda que vinham eram mulheres. Então, a maioria dos casos, desde a faculdade, sempre foram mulheres. E eu sempre estava ali, estudando sexualidade, bem quietinha. Comecei para o Instagram divulgar o meu trabalho. Depois eu decidi que eu iria fazer a especialização em sexualidade humana porque eu queria me aprofundar. Aquilo que eu aprendi na faculdade já não era suficiente mais, eu precisava me Aprofundar aprofundar. mais. Porque eu já era apaixonada pelo assunto. E as demandas vinham também com esse assunto. E é muito interessante, porque como eu gostava, parece que eu gostava do assunto, as demandas começaram a chegar. E aí eu fui sentindo cada vez mais necessidade e fui entendendo que, tá, tem uma realidade aí, né? Tem um grupo de pessoas, tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que estão com dificuldades nessa área. E eu fui estudar sexualidade primeiro por questões minhas, já desde a faculdade. Lembra que eu falei no primeiro ano, eu Sim. me casei, né? E eu já enfrentei no início do casamento baixa libido, porque eu mudei de cidade, eu saí do meu emprego, né? Eu já não tinha mais o meu carro, então parece que tudo que era meu, assim, eu me descaracterizei. Então era uma nova vida. E lógico que veio baixa libido, né? Em toda essa loucura, né, já não sabia mais quem era a Ana, já não tinha mais aquela vida de solteira, já era casada já em outra cidade, tudo muito diferente. Em como que eu vou assimilando, fui assimilando isso aos poucos. E aí enfrentei baixa libido. E passei por profissionais. Na verdade, você foi sua primeira paciente, né, Ana? A Isso, Ana se diagnosticando foi a primeira paciente e ali você já viu um caminho e isso. você se interessou por isso. E o mais engraçado disso é que você aprende na faculdade, mas só que a demanda da sua clientela demandou outro estudo, então você teve que se aprofundar Isso, em outra parte da sexualidade para poder também ajudar essas mulheres, né, Ana? exatamente. Com base em você e com base no que você estava vendo nos consultórios, você então procurou se aprofundar mais sobre o assunto. E é interessante, Michele, que eu também passei a conversar com amigas sobre o que eu estava passando, porque depois da baixa libido, eu desenvolvi dor na relação. Então, tudo isso eu comecei a pensar, mas por que isso tudo está acontecendo comigo, né? E eu passei em profissionais da medicina que também não. Eu ouvi assim, toma um vinhozinho para você relaxar, vai viajar, casamento. Eu cheguei a ouvir assim de uma profissional, casamento é assim mesmo, né? Enfim, todo mundo se contentando com isso. As mulheres todas se contentando. E eu conversando com amigas, comecei a abrir o assunto. Todas as minhas amigas falando: mas eu também, nossa, não tenho nenhuma vontade. Mas eu também sinto dor às vezes. E eu percebi, mas tá todo mundo se contentando com isso. Mas não tá normal, isso não é normal. Não, né? E eu passei a me questionar, né? E aí, vendo que as minhas amigas na clínica, todas elas ali com essa demanda, né? Aparece muito essa demanda de baixa libido. E achando que é normal, né? Isso, normalizando total, e é normalizado, sim. A gente vê até no Instagram A várias culpa é do vezes casamento. isso, reels de trends de brincadeiras, memes, de não, casou, acabou, É. né? Então é normalizado mesmo.
Mas eu não me contentei com isso. Eu falei, tá, se tá todo mundo com essa demanda, eu preciso entender o que é que está acontecendo, como a gente pode mudar isso, né? E Sim. como a gente pode melhorar isso e repensar essa questão, né? Porque repensar a sexualidade dentro do casamento é repensar o relacionamento como um todo. Ela não é um pontinho Não é uma separado, questão única, não, né? ela é parte de um todo, né? Então, ela é uma consequência, né, geralmente. E realmente é muito comum, né, com o tempo. Ô, Ana, você tinha falado aqui pra gente das especializações que você, né, teve que fazer por conta da demanda dos assuntos que estava tendo no consultório, que você foi buscar mais informações para estar ajudando essas mulheres. Que tipo de especializações você fez? Uhum. A especialização eu fiz primeiro terapia sexual, mais especificamente terapia sexual cognitiva, e depois eu me especializei em sexualidade humana. Certo. Isso. Além de vários workshops, cursos, né? Fui fazendo algumas coisas mais simples, né? Vários cursos e workshops que eu fui participando, mas especializações são essas. E aí, Ana, uma outra pergunta. Você está atendendo no consultório físico? Você atende essas mulheres online? Como funciona essa questão do atendimento? Uhum. Michele, até nesse momento eu estou com a agenda fechada, né? Mas eu atendo somente online hoje. Eu já atendi um período presencial e depois até a questão da sexualidade me levou a atender somente online, até pela segurança. Eu passei a atender homens também, né? Então, assim, atendimento somente online. E creio que o atendimento online, ele te permite ficar mais à vontade, Com né? Por certeza. ser um assunto sobre sexualidade, é meio que tabu, né? Esse assunto, né? Isso. Quando você fala sexualidade, parece uma coisa normal, mas não é. Então, quando Não. você fala, você começa a falar de libido, você começa a falar de sexualidade, você começa a falar de prazer. Então, isso gera um desconforto nas pessoas. E eu creio Uhum. que essa terapia online, essa consulta online, proporciona mais liberdade para o paciente e para você também de poder falar, né, Ana? Isso. A pessoa, ela está num ambiente controlado por ela, né? Ela estando na casa dela, ela sabe quem está ali nos outros cômodos, né? Então, ela tem esse ambiente controlado por ela. Diferente da clínica, né? Na clínica, ela não tem. Então, assim, eu percebia que no início os pacientes começavam a falar baixinho, né? E começavam... Porque eu percebi que eles estavam incomodados. Por quê, Michele? Eu entro muito na intimidade das pessoas, né? É, tanto na individual como de casais, então eu vou entrando muito na intimidade, coisas que as pessoas trazem para mim que elas nunca falaram para ninguém. Às vezes vive com a parceria 20 anos, 30 anos e nunca trouxeram para a parceria e elas vêm trazer para mim. Então, realmente é um lugar, às vezes é um lugar de muita dor também, às vezes é um lugar de muita dificuldade. Então, o atendimento online, a pessoa consegue Se abrir, né? controlar esse ambiente, saber exatamente quem vai estar ali, quem vai estar escutando ou não. Como a doutora falou que a agenda dela está fechada, ela está pretendendo reabrir essa agenda novamente, desses atendimentos online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, telefone para contato, o endereço, o arroba da doutora, que assim que ela abrir essa agenda, você possa, né, tá tirando suas dúvidas, entrando em contato, porque eu sei que esse mundo sobre a sexualidade gera muitas dúvidas, né? Sim. E além de gerar dúvidas, tem pessoas que têm um certo receio de buscar uma ajuda, né? E a doutora está aqui para isso. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a doutora sobre quais são os mitos mais frequentes que a doutora encontra no trabalho, no consultório, nas consultas sobre Uhum. sexualidade, os mitos mais frequentes. Olha, Michele, é até difícil dizer um, porque a São vários. sexualidade, ela é cercada por mitos e tabus. Quando você passa a estudar a sexualidade, parece que tudo que nós aprendemos foi um mito, né? Foi uma inverdade, né? Uma mentira construída em cima para controle. Mas alguns mais comuns. Vamos lá. Que mulher tem menos desejo que homem.
Esse mito, ele mexe tanto com as mulheres que eu já recebi mulheres que me falando que elas têm muito desejo, que isso não estava normal, que ela tinha mais desejo que o marido, que ela achava que tinha algo de errado com ela. Só porque tinha mais. Exatamente. E por quê? Ela acreditou, né, uma crença que ela tinha que mulher não tem desejo, que homem tem mais desejo. Então ela sempre acreditou que o marido ele tinha que ter mais desejo que ela. Olha isso. E assim, foi tão bacana porque somente a desconstrução desse mito, ela já se sentiu aliviada e ela falou: tá tudo bem, então tá tudo ok. Aproveita que a sua libido é alta, fique feliz. É isso, e assim, e eu sempre trazendo para ela, comemorando, porque que bom que você tem uma boa libido, que a sua libido é alta, que você tem desejo pelo seu marido e não tem nada de errado. Então, é um mito muito comum que mulher tem menos desejo do que homem. E geralmente isso acontece, Michele, porque nós não aprendemos a desejar. Nós somos seres desejadas e não desejantes. Então a gente não aprendeu a desejar. Então, quando eu desejo, quando eu tenho fantasia, quando eu tenho fetiches, quando eu desejo algo com meu parceiro, parece que tem algo de errado, né? porque a gente não aprendeu a sentir prazer. Nós mulheres nem conhecemos a potência que o nosso corpo, né, muitas mulheres, né, não conhecem a potência que o corpo tem de sentir prazer. Nós somos o único ser que tem um órgão especificamente para o prazer, que é o nosso clitóris. Então, é um órgão direcionado para o prazer. Ele não tem nenhuma outra função no nosso corpo, somente o prazer. E ele tem de 8 a 10 mil terminações nervosas. Então, em comparação ao homem, é que ele tem ali 4 mil terminações nervosas. Então, nosso corpo é muito potente para sentir prazer. Mas, como a nossa sexualidade ela foi podada desde sempre, né? Nós não aprendemos, então a gente não se tocava, a gente não se toca, a gente não conhece o nosso corpo, né? A gente não se permite na hora da intimidade. É um sexo muito pautado somente em penetração, então não tem uma exploração, né? Não explora esse corpo. Então a gente não aprendeu a sentir prazer e por isso esse mito, né, que a mulher ela tem menos desejo do que o homem, e aí nos coloca num lugar, tá, eu não vou sentir mesmo, e aí tá tudo bem, normaliza, então tá tudo isso. certo, e ninguém quer resolver, e ninguém quer entender nada. E fica aí, num baúzinho guardado assim, ó, é um assunto intocável, ninguém toca, tá? Mas isso, Ana, eu creio que isso gera uma frustração, né? Porque, igual você disse, que a mulher tem o clitóris, que ele é só para dar prazer e não sabe usar, não sabe como. E tendo esse bate-papo aqui com você, eu lembrei conversas com minhas tias, com minhas parentes mais antigas, né? E quando a gente fala muito sobre isso, né, de prazer, eu acho que a gente já ouviu isso falar, né? Ah, mas o que é isso, né? O que é sentir isso? A mulher, você disse que ela foi para dar o prazer, como que é? Ela foi Nós somos treinadas para ser desejadas e não desejantes. Isso. A mulher, a doutora fala que a mulher foi treinada para ser desejada, né? E ela não podia ter desejos, né? Então, se você pegar um bate-papo aí com a sua avó, com essas pessoas, com essas mulheres mais do tempo antigo, você pode ver que não existe essa linha de conversa, você nem consegue ter essa conversa, porque não sabem o que é isso, na verdade, né? Não sabe o que é sentir prazer, não sabe o que é ter prazer, né? E é muito interessante porque se a gente for, nem precisa ir muito longe, andando ali uns 50 anos para trás, 40 anos para trás ali, né? A gente nem precisa ir muito longe. A gente vai ver que o sexo para o homem, ele sempre foi pautado no prazer, né? Tanto que se ele não sentisse prazer ali, ele buscava fora e ok, né? Para a mulher foi mais pautado na reprodução. Então, tanto que as nossas avós, elas tinham 10, 12, 15 filhos. Porque ela não tinha a escolha do sexo ou não. Aquilo era uma obrigação para ela. Muitas vezes ela ali acabada de ter o filho e ela já tinha que ir de novo para a relação. Aí vem aquele outro mito, que se não tem em casa, vai procurar na rua.
né? Então aí essa mulher ela ficava presa nisso, né? Então ela não tinha escolha. Então não era ali, era o prazer para ele mesmo. Eu tenho que dar prazer para ele. Se eu não der prazer para ele, ele vai procurar em outro lugar. Olha isso. Então é pesado, né? Eu acho bem pesado. E a gente vai conversar com essas mulheres mais velhas. Elas falam numa naturalidade disso. Tem até alguns termos, fui pega no laço, sabe? São termos o quê? Olha isso. São termos que Agressivos, né? Muito. isso, agressivo, pesado, né? Que mostra isso mesmo de mulheres que não tinham escolha, elas tinham que ter relações sexuais assim sempre, e por isso elas iam engravidando uma atrás da outra, né? Nós falamos de que isso aconteceu lá no passado, 50, 60 anos atrás. Mas assim, hoje isso ainda acontece, Ana. Mulheres que não conhecem o próprio corpo, mulheres que têm essa dificuldade com o prazer, de que ainda tem esse tabu dentro do consultório, que a gente fala muito do passado, falou do passado agora, né? Das nossas Aham. avós, dos nossos familiares. E dentro do consultório hoje ainda. Sim, muito comum ainda. Claro que a gente caminhou um pouco, né? A gente conseguiu caminhar um pouco, entender um pouco mais. Eu percebo que a gente está num período agora que a mulher está buscando muito mais isso, mas ainda é muito comum a mulher que faz por obrigação, não consegue ter um diálogo, uma comunicação, né, para falar que não tá bacana assim, preciso, até porque ela não se entende, então ela fica até com dificuldade, né? Então é muito comum ainda hoje. Eu digo que a gente tem uma herança histórica, né? Porque a cultura, né? A cultura é muito profunda, mesmo que tudo vai mudando, a geração vai mudando, como a cultura ela era muito enraizada, né? E não está há muito tempo atrás, como a gente falou, 50 anos atrás, e não está, então ainda fica essa herança, né, sabe? Essa questão cultural ainda pesa muito, muito, absurdamente. Nós estamos falando da mulher, né? E acaba que sendo o tema central das nossas entrevistas é a mulher, né? Que a Delane em Foco busca muito isso, essa conexão com as mulheres. Mas nas suas consultas hoje, na terapia, há mulheres, há o casal que busca isso junto, Ana, que o Uhum. casal, que o marido apoia, que eles buscam junto essa resolução desse problema, porque nós estamos falando de sexualidade, mas as mulheres casadas hoje, se elas não tiverem um apoio do seu parceiro para estar buscando essa ajuda, é em vão, né? Porque às vezes Uhum. os dois têm que ter essa mente aberta para estar buscando ajuda, para estar se entendendo. E Isso. hoje você encontra muito parceiros casados assim que buscam essa ajuda? Uhum. Sim, é comum os casais procurarem por ajuda juntos, mas ainda é muito mais comum a mulher e muitas vezes até sem o apoio ali do marido, mas ela vai e ela fica tentando melhorar essa questão sozinha. E muitas vezes eu tenho que trabalhar até isso. Olha, sozinha você não vai conseguir exatamente. Pode existir um autoconhecimento, isso Sim. ajuda muito, mas se a relação é a dois, a resolução precisa ser a dois também. Mas eu fico feliz que ainda tem muitos casais que procuram ajuda juntos, né? Então, eles vão para a terapia juntos, a gente faz trabalho juntos. Se for preciso, faço trabalho com um, depois faço trabalho com o outro, né? Depois a gente faz junto. Às vezes, quando a pessoa me procura sozinha, acontece muito, uma mulher procura e eu vejo que eu preciso trabalhar algumas questões com o marido. Eu chamo, então eu falo para ela, olha, você pode me passar o contato? Eu preciso também falar com, né, o seu parceiro. E o mesmo acontece com homens. Muitos homens que me procuram, a gente trabalha